Olá pessoal, então vamos a mais um exercício de dinâmica falando sobre torque, né? O exercício é o número 12, diz assim: dois blocos de massa M1 e M2 estão unidos por uma corda de massa desprezível e que passa por duas polias. Importante, esse é um exercício um pouco diferente, porque tem duas polias. Eu tenho uma polia aqui, certo? Tem uma outra polia aqui. Passa por duas polias sem atrito. Cada polia tem raio R, momento de inércia I. Então, é um raio R, um momento de inércia I. Veja a figura 12. Então, eu coloquei aqui para a gente visualizar melhor. Ele quer que a gente encontre a aceleração de cada bloco e as tensões T1, T2 e T3. Bom, vale ressaltar, como sempre, que esse sistema ele tem uma mesma aceleração, certo? Mas as tensões elas são diferentes, devido a ter um momento de inércia na polia e essa polia ter uma massa considerável. Então a gente não pode dizer que as tensões são iguais, certo? O que é igual é a aceleração desse sistema, as tensões são diferentes. Bom, primeira coisa que a gente faz, as forças, né? Como a gente vem fazendo nos últimos exercícios, primeira coisa são as forças, aqueles passos importantes. Então nós temos M1G, força gravitacional, tensão 1 aqui, nós temos M2G no bloco aqui de massa M2, nós temos uma tensão 2, certo? Temos aqui também essa tensão 3 aqui, né? A gente não vou colocar ainda porque a gente vai analisar outra coisa daqui a pouquinho. Então, segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton, o que nós temos? Aqui eu fiz já tudo, né, feito. Considerando a velocidade angular para cá, então o movimento está acontecendo nesse sentido aqui, tá? Está acontecendo nesse sentido aqui. Bom, então para M1, vetorialmente, são as duas únicas forças existentes, tração e a força gravitacional, assim como na T2, T2 mais a força gravitacional. O que vai mudar é que essa T1 é contrária ao sentido do movimento, é negativa, e a força gravitacional M1G está no sentido do movimento. Então, essa T1 vou passar para o lado direito, e vou puxar essa M1A para o lado esquerdo. Eu tenho aqui então uma equação, certo? Para M2, então nós temos a mesma coisa, o que muda é que a T2 está no sentido do movimento, para cima, certo? Que isso aqui vai fazer isso aqui. O que vai mudar então vai ser o seguinte: vai ter uma T2 positiva e uma força gravitacional negativa, né? Isso aí a gente já viu várias vezes. Isolando a T2, M2A mais a M2G. Então eu tenho duas equações. Percebam que tenho duas equações, só que eu tenho três incógnitas. A aceleração, que é o que eu quero encontrar, essa aceleração eu preciso saber o valor, e ele quer saber o valor também das tensões, né? Então, terceira equação que eu vou achar, essa incógnita, vai ser por torque. Novamente, primeiramente eu faço as forças, represento as forças, depois, segunda lei de Newton, e pela terceira parte, é aquela incógnita que a gente vai achar por torque. Então, lembrando aqui, eu botei esse recado, que a polia ela tem uma massa considerável, certo? E que a aceleração do sistema é igual e as tensões são diferentes. Bom, então vamos lá. Em relação ao torque, eu tenho duas polias, então eu vou ter dois torques, certo? Então aqui eu tenho a polia, tenho as duas polias aqui. O que eu tenho? Eu tenho um raio aqui, certo? Tenho um raio aqui e um raio aqui. Como é que eu faço para ver as forças de torque? Eu tenho que colocar as forças no mesmo centro. Então, ou eu puxo essa T3 e essa T1 para cá, ou eu prolongo os raios. Eu vou puxar a força para cá, certo? Então, eu vou ter uma T1 aqui, ó. Vou ter uma T1 aqui, certo? Tá, minha T1. Eu vou puxar a T3 também para cá. Então, tá aqui a T3, certo? Como é que eu vejo o torque? O torque, como a gente já tinha visto, é dado dessa forma, onde o seno, como o ângulo entre as forças é de 90 graus, faz o braço da alavanca. Então o seno de 91 apenas é o módulo do raio vezes o módulo dessa força, que é a força de tensão. Bom, então o torque total nessa polia 1, que é a polia da esquerda, vai ser, lembrando, ó, eu corto aqui, ó, eu faço um corte dessa corda. Então eu vou ter a tensão 1 para cá, faço um corte nessa corda, vou ter a tensão 3 para cá. Fiz um corte na corda aqui, tenho uma tensão 2 para cá, tenho uma tensão 3 para cá. Percebo? Quando eu faço o corte,
as tensões que aparecem, elas são contrárias às tensões que já existiam. Eu tinha um AT1 para cima, cortei e tenho um AT1 para baixo. Eu tinha um AT2 para cima, cortei e tenho um AT2 para baixo, né? E aqui eu faço o corte e fico com a AT3. A AT3 só pode estar para cá, né? Porque a corda está para cá. Bom, continuando. O torque na polia 1 é esse aqui. Eu tenho que colocar as tensões no mesmo centro. Vou do palma da mão direita, vou ter que fazer aquela regra. O R está para cá, vou do raio até a força, tá saindo meu torque 1. Então, meu torque 1 está saindo. Já o meu torque 3, vou do raio até a força, está entrando, certo? Então, está entrando. Sempre do raio até a força, tá? Isso aqui é um produto vetorial, por isso que eu tenho que considerar a regra da mão direita. Eu tenho que considerar essa regrinha da mão direita. Sempre do raio até a força. Bom, então o meu T1 está saindo e o meu T3 está entrando. O torque total, então, nessa parte, vai ser momento de inércia vezes aceleração angular, só trocando, né? Aqui novamente, né? Temos isso aqui. Como a aceleração, a velocidade angular está para cá, o sistema está indo nesse sentido, percebam, novamente, mão na folha, está nesse sentido, está saindo, certo? Só, está saindo essa aceleração do sistema, certo? Então o que acontece? O meu T1 ele está saindo, ele vai ser positivo, o meu T3 ele está entrando, vai ser negativo, foi o que eu coloquei aqui, ó. Lembrando novamente que o tal é diferente de T, o tal é para representar torque, T é a força de tensão ou tração, né? Então eu tenho que aqui, ó, primeiramente o torque da polia 1. Em relação ao torque da polia 2, o que nós temos? Nós temos que fazer a mesma coisa, né? Eu tenho um raio aqui, tenho um raio aqui. Sempre pego o raio do centro em direção onde a força está, tá? A força está nesses dois lados. Puxo as forças para o mesmo centro do raio. Então eu tenho uma T2 para cá, é a mesma. Essa aqui só coloquei para cá. Tenho uma T3 para cá, porque os centros têm que estar iguais, tá? Os centros eles têm que estar juntamente, o raio e a T3 elas têm que partirem do mesmo centro. Por isso que eu estou colocando elas no mesmo centro. Bom, regra da mão direita, né? Boto aqui, vou do raio até a força, certo? Sendo um seno de 90 graus, é o braço da alavanca, ó. Os ângulos, eles são 90 graus, beleza, tá confirmado isso. Então, vou do raio até a força. Tá para cima, vou até a força, tá saindo esse torque aqui. Já esse torque aqui, vou do R até a T2, palma da mão, o R está apontando para lá, vou até a força que está aqui embaixo, ó, tá entrando. Então nós temos que o torque total vai ser a soma dos dois torques vetorialmente, porém, como a gente tinha visto, a aceleração angular estava para lá, o movimento do sistema estava para lá, então estava saindo, certo? Então, o T3 que está saindo, torque, esse aqui está saindo é positivo, foi o que eu coloquei aqui, e T2 é negativo, porque os sinais eles têm a ver, né, com a saída do torque. A gente já viu isso nos exercícios anteriores, estamos só repetindo. Bom, o que há de interessante então agora? Ó? Percebam, eu tenho torque total, o momento de inércia vezes a aceleração angular nesses dois termos, porque são duas equações diferentes, porque são duas polias. Esse exercício é diferente porque são duas polias, a gente geralmente fazia com uma polia só. Bom, posso somar essas duas equações e percebam, RT3 negativo, RT3 positivo. Se eu somar, cancelo o RT3, só trabalho com RT1 positivo menos RT2 negativo, fica 2, porque eu estou somando isso. Momento de inércia vezes aceleração duas vezes, tá? Então fica 2IC alfa igual RT1 menos RT2, coloco o R em evidência, então vai ficar o R em evidência aqui, T1 menos T2, 2IC. Aí agora sim, ó, a gente estava trabalhando com leis de Newton. Sempre lembre que a aceleração do sistema ela é dada, essa aceleração angular ela é igual à aceleração do sistema sobre o raio, certo? A gente vai novamente substituir essa aceleração aqui, como a gente já tinha feito em exercícios anteriores, certo? Então tá aqui, ó, a aceleração então é o que a gente quer encontrar, essa aceleração que ele pede primeiramente, então eu tenho A sobre R, 2IC igual, basta eu substituir as tensões que eu tinha achado, ó, a T1 tinha dado isso aqui,
escalarmente, a T2 tinha dado isso aqui escalarmente. Então basta eu fazer essa T1 menos essa T2, percebam o sinal negativo desse menos aqui, vai fazer esses dois valores serem negativos. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um R aqui, tenho um R aqui, eu vou dividir tudo por R e passar o que tem A para o lado esquerdo, porque eu tenho um A aqui e tenho um R multiplicando aqui. Então eu divido tudo por R, certo? Eu divido tudo por R para cortar esse R aqui e vai ficar um R quadrado aqui embaixo. E eu posso passar tudo que tem A para o lado esquerdo, porque eu não posso ter dois termos de A do lado esquerdo e do lado direito, dois termos de A, um em cada lado. Todos os termos de A eles têm que passar para o mesmo lado. Então eu tenho A2 momento de inércia sobre o raio ao quadrado, mais esse M1 vai passar para a esquerda e esse M2 vai passar para a esquerda. Vai acontecer isso aqui, ficando positivos. Igual a M1 menos o M2, M1 menos M2 vezes a gravidade, e gravidade é evidência, porque tem nesse termo e nesse termo as acelerações eu passei para o lado esquerdo. Bom, a aceleração está aqui, certo? Basta dividir então eu tenho que a aceleração vai ser M1 menos M2 gravidade, dividindo sobre esse valor aqui, certo? Então está aqui, o gabarito, nós temos que a aceleração é esse valor, ele nos pedia os valores da tensão T1, T2 e T3, certo? Para achar essas tensões, basta eu colocar o valor de A aqui, ó, certo? Eu não vou fazer isso, vai demorar muito, o vídeo já está longo, certo? Esse valor algébrico para achar é complicado, eu achando a aceleração, eu poderia ter os valores, porque todos esses valores são conhecidos, tendo o valor da aceleração, aí sim, né? Aí eu posso jogar nas formas de lei de Newton, que também eu tenho a T3, ó, eu tenho a T3, posso ter esses valores aqui, certo? Só colocar a parte algébrica, porque a física ela parte de Torque até chegar a essa aceleração. Certo, gente? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, poste nos comentários, teremos mais alguns exercícios de dinâmica. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!